Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você nos acompanhar semanalmente através das nossas publicações. A partir de hoje eu vou abordar uma série de mensagens que vão tratar de um assunto bastante delicado. Ele é envolto de superstições, também é evitado por muitas pessoas e traz em si muitas indagações e dúvidas. Pois bem, eu convido você a participar conosco e acompanhar essa série de reflexões que vão tratar sobre o cristão e a morte. Nesta série, vamos abordar alguns pontos tais como o conceito de morte na Bíblia, quais os tipos de morte que a Bíblia cita, a constituição do homem, a morte de Cristo e os seus efeitos, bem como tentar tirar algumas dúvidas sobre esse assunto tão polêmico que é a morte. Antes de mais nada, eu quero estabelecer alguns pressupostos. Por exemplo, esta série ela surgiu como fruto de dúvidas que surgiram no grupo de estudo semanal da Igreja Evangélica Batista de Aveiro. Fato que deu origem a esse estudo nas semanas seguintes. Em segundo lugar, a minha intenção aqui não é fazer um tratado sobre a morte. Veja bem, pois o escopo desta série não trata isso, não tem espaço para isso. Uma teologia que trate sobre a morte, sobre esse tema tão importante, precisaria de mais tempo, de mais espaço. Os temas aqui abordados, eles são resumos de comentários bíblicos, de dicionários, livros, estudos bíblicos e de notas de diversos autores. Eu considero ainda de suma importância que as igrejas tratem sobre o referido tema em suas congregações, pois o que a gente pode observar a partir do momento que começamos a estudar e tratar sobre esse assunto, que há muita dúvida, crendices e superstições acerca da morte em si e dos fatos em torno dela. E por fim, cabe destacar ainda que é com muito respeito que eu quero tratar sobre esse assunto tão importante, tão cheio de emoções, que eu quero conduzir você, amado ouvinte, à Bíblia Sagrada, para que através dela, e tão somente dela, aprendamos sobre a verdade do que acontece com aquela pessoa que amamos quando alguém morre e sobre a eternidade. Vamos ler a Bíblia, antes de qualquer coisa, em Romanos capítulo 5, verso 12 ao 15. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Pois bem, todos nós, ao longo da vida, passamos por diversas vicissitudes. Podemos citar algumas delas: uma doença com risco de morte, o enfrentamento de um grande perigo de vida, a doença de um ente querido ou apenas a velhice. Tais situações nos forçam a encarar a realidade da nossa finitude e a nossa própria mortalidade. A maioria das pessoas preferem não pensar
ou falar sobre essa que é a última realidade da vida humana, a morte. Mas o fato de ignorá-la não impedirá que ela aconteça. Vejamos o que diz Salmos 39, verso 4 ao 7. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Antes de prosseguir, gostaria de indagar você. Onde você baseia o conhecimento que você tem sobre a morte? A experiência dos outros? Filmes? Livros? A ciência? Alguma vez você sinceramente já estudou a Bíblia e perguntou o que ela diz sobre a morte? Sim? Não? Pois bem, eu não sei você, mas a maioria das pessoas, quando conversam sobre a morte, geralmente dizem que a causa imediata foi um acidente, uma enfermidade, um desastre da natureza ou a velhice. Isso demonstra de alguma forma de que a maioria das pessoas não compreendem quase nada ou não tem conhecimento, ou há um desconhecimento total sobre o assunto. Segundo as Escrituras, a morte é o destino universal do homem. Você pode conferir isso em Josué capítulo 23, verso 14 e em 1 Reis capítulo 2, verso 2. As Escrituras não refletem sobre a morte somente como um processo fisiológico. Isso mesmo, mas de forma espiritual. A Bíblia aprofunda a nossa reflexão sobre a morte e a sua causa, ao nos esclarecer que ela não é um fenômeno natural. É importante destacar isso. Mas ela é uma maldição divina contra o pecado herdado pelo nosso pai. Adão, quando foi criado, ele tinha em si a capacidade para pecar e a capacidade para não pecar. O termo seria posse pecare, posse non pecare. Mas quando ele desobedece a Deus, ele perde o poder de não pecar e fica então sujeito ao pecado, à transgressão. Segundo a Bíblia, pecar é transgredir os ensinamentos de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, ou seja, é errar o alvo. A Bíblia nos ensina ainda que somente a obra vicária de Cristo foi capaz de remover essa maldição da raça humana. Aprendemos com a Bíblia também que a morte é o fim da vida natural, que resultou da queda em pecado de Adão. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 1, verso 27 e Romanos capítulo 5, verso 12. Na morte ocorre a separação entre o espírito e a alma e o corpo. Você pode ver isso em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Para os salvos, a morte é a passagem para a vida eterna com Cristo. E você pode conferir isso lendo 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e Filipenses 1, 23. O apóstolo Paulo nos disse que em sua carta aos Romanos que a morte é o salário do pecado. Você pode ver isso em Romanos capítulo 6, verso 23. Porém, antes de prosseguir, vejamos alguns pontos interessantes, importantes sobre a morte. Em primeiro lugar, a morte como salário do pecado. O salário requerido pelo pecado é merecidamente a morte. Como pagamento, a morte não aniquila o pecador. A verdade é que a Bíblia nos comunica, por assim dizer,
é que a morte não é uma simples cessação da existência física, mas é uma consequência dolorosa pela prática do pecado. Seu pagamento, a sua justa retribuição. Você compreende? Quando morre, o pecador está ceifando, ou podemos estar dizendo, ele está colhendo na forma de corrupção aquilo que ele plantou na forma de pecado. Você pode ver isso em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Portanto, a morte física é o primeiro efeito externo e visível da ação do pecado. Você pode ainda ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, e Tiago, capítulo 1, verso 15. Em segundo lugar, a morte é sinal e fruto do pecado. O homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte e não pode fugir desta condenação. Ou seja, ele é incapaz de não pecar. Se lembra que quando Adão peca, ele transgride, ele perde o poder de não pecar? Somente quem tem a Cristo e o aceitou está fora dessa esfera. Apesar de todos os seres humanos morrerem, somente em Cristo o homem consegue salvar-se do poder da morte eterna. Em terceiro lugar, a morte é estar separado de Deus. Você pode ver isso em Mateus capítulo 13, versículo 49 ao 50, capítulo 25 e versículo 41, e ainda Lucas, capítulo 16, versículo 26. E a segunda morte é estar separado de Deus para sempre. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 20, verso 6 e verso 14. No sentido espiritual, as escrituras ensinam que há duas fontes de morte espiritual. A primeira dela é a queda, e a segunda é a nossa própria desobediência. A morte espiritual pode ser vencida por meio da expiação de Jesus Cristo e pela obediência ao seu evangelho. O apóstolo Tiago mostra-nos uma relação entre o pecado e a morte, quando diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 15. Isso nos mostra que, além do pecado herdado, as nossas ações, ou seja, os nossos pecados, também frutificam, gerando a morte. Ao encerrar a primeira reflexão desta série sobre a morte, aprendemos que ela é a prova máxima da fé cristã, que produz nos crentes uma consciência de vitória. Você pode ver isso em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 13. Aprendemos que os sofrimentos e as aflições dessa vida são temporais, são passageiras, e aperfeiçoam a nossa esperança para enfrentar a morte física, que constitui que é o passo final para a vida eterna. Ela se torna a porta que se abre para o céu de glória. Quando um cristão morre, ele descansa, ele dorme, e você pode conferir isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Ao invés de derrota, a morte significa vitória, ganho para os cristãos. Você pode ver isso em Filipenses, capítulo 1, verso 21. A Bíblia consola os cristãos acerca dos mortos em Cristo, quando declara que a morte do crente é agradável aos olhos do Senhor. Salmo 116, verso 15. E diz que morrer em Cristo, ou seja, é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios 5 ou 8. Aprendemos que a morte, ela foi herdada. Não era projeto de Deus, mas foi uma condição da desobediência de Adão. Por isso, quando dizemos que alguém foi atropelado, alguém passou por uma situação em que ele perde a vida, precisamos entender que isso é o resultado da desobediência e, por conseguinte, é a aplicação de uma maldição.
Morremos não porque envelhecemos, mas porque temos sobre nós uma maldição por causa da desobediência. E somente Cristo, ou seu sacrifício, é capaz de tirar esse poder que a morte tem sobre a humanidade. Por fim, eu gostaria de ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 ao 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte será o último inimigo a ser vencido pelo Senhor Jesus. Por isso, amados, eu convido a você que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Pois bem, hoje é a primeira reflexão de uma série de 3 mensagens. Estamos apenas começando. Nós vamos abordar ainda os seguintes pontos. Quais os tipos de morte que a Bíblia cita? A constituição do homem, a morte de Cristo e seus efeitos. E vamos tentar, de alguma forma, tirar algumas dúvidas sobre a morte. Ou seja, o que a Bíblia diz sobre algumas questões sobre a morte. Eu convido você a acompanhar as demais reflexões. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei e faça um comentário sobre esta reflexão. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. Você também pode ouvir esta reflexão acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.